terminando. E a gente tem aqui um livro técnico. Quando eu digo técnico, você vai perceber que as notas de rodapé são maiores, às vezes, do que o texto, o corpo do texto. Do Craig Keener. Craig Keener é um dos mais importantes teólogos pentecostais da atualidade e um respeitadíssimo erudito em Novo Testamento. Esse livro, na verdade, é fruto da tese de doutorado dele, que ele apresentou no ano de 1997. Então, não é raro você ter que voltar umas 3 páginas para reler o argumento dele nesse texto. Então, o que ele vai trabalhar aqui? O Espírito Santo, tanto nos evangelhos, trabalhando com bibliografia da Escritura, os livros, e bibliografia extra, que são os livros, os apócrifos, os livros rabínicos, não rabínicos. Ele vai trabalhar essa noção de espírito, né? No quarto evangelho, nos evangelhos de um modo geral, e no evangelho de João ele dá uma atenção especial. Atos também, mas ele faz isso de maneira mais resumida. É uma obra técnica, a gente vai usar ali uma vez ou outra, mas eu li só para reforçar algumas coisas que eu já acreditava, tá? Ao longo das aulas, a gente vai trazer mais algumas obras aí, que não deu para trazer porque é pesado, tá? Algumas obras aí para a gente trabalhar aqui nessa escola bíblica. Tá claro por aí até esse momento? Então vamos lá. Eu queria começar com essa citação. Embora haja muita discussão sobre o que significa perder o espírito nesse salmo aí, eu quero já deixar isso claro aqui, que a ideia do Salmo 51, especialmente do verso 11 aqui, Davi tinha um medo que era perder essa íntima relação com o Espírito de Deus. O Salmo 51, além de uma confissão de Davi, é um salmo congregacional. Tá? Então, Davi, ele teme, porque lá ele está confessando o seu pecado, no Salmo 51, de maneira escandalosa e pedindo perdão a Deus. Ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha a plena consciência, não só da santidade de Deus, que é um tema muito forte no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, tá? Mas ele também temia que o Espírito Santo fosse retirado dele, a ideia de que essa intimidade fosse tirada. Você pode me questionar, mas isso parece uma loucura? Não, não parece. Se você pegar Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus tira o Espírito, e o texto diz, e o meu Espírito não mais contenderá com o homem, não estará ali mais com ele. No Antigo Testamento, a gente vai trabalhar isso ao longo dessas aulas, o Espírito Santo, ele não estava, a ação era limitada. Quando um rei era ungido, o Espírito capacitava aquele rei, como Davi foi ungido, mas quando esse rei se desviava, o Espírito saía, como foi o caso de Saul. Então, a atuação do Espírito, embora seja tênue ali no Antigo Testamento, ela era, digamos assim, a conta-gota. O Espírito vinha, capacitava, aquela pessoa fazia uma obra, como no caso da construção do templo, que Deus ungiu aqueles construtores, dando sabedoria, entendimento, para que eles construíssem o tabernáculo. Isso muda um pouco o panorama, porque Jesus faz uma promessa aos apóstolos, aos discípulos, de que eles receberiam poder, e agora o Espírito vem como um penhor e vem para morar em nós de maneira efetiva. Tá? Então, isso é uma realidade que a gente precisa ver aí entre os testamentos. Mas a gente vai caminhar paulatinamente até chegar ao entendimento disso aí ao longo dessas aulas de pneumatologia. Então, o que é pneumatologia, né? Então, como a maioria dos termos teológicos, e não só teológicos, tá? Filosóficos também, que ou são de origem latina, ou de origem grega, pneumatologia se origina de 2 palavras, o prefixo pneuma e o sufixo logia. Então, pneumatologia do grego pneuma, sopro, vento, pode ser também traduzido como espírito, mas logia, que vem do verbo grego logen, que deriva uma palavra em português que é leg. Olha só que curioso. Significa estudo, tratado. Então, pneumatologia, a grosso modo, significa doutrina ou estudo a respeito do Espírito Santo. Claro isso? No Antigo Testamento, a palavra que aparece não é pneuma, tá? É ruá.
Ruach significa sopro, vento, enfim. A palavra pneumatologia ela tem um vocabulário muito rico, a gente não vai esgotar ele aqui, mas só para que vocês entendam, ela também é um ramo da teologia sistemática. Professor, existe uma diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica? Existe. Nem sempre é fácil conceituar o que é teologia bíblica, mas eu vou dar uma definição mais básica para vocês aqui. Teologia bíblica ela se preocupa tão somente com aquilo que o autor quer dizer com o que ele escreveu. Então, a teologia bíblica ela vai partir do que está escrito aqui, sem organizar um sistema. Diferente da teologia sistemática, como o nome sugere, ela vai organizar a doutrina. Então, a gente tem cristologia, doutrina de Cristo. Eclesiologia, doutrina da igreja. Trindade, doutrina a respeito das pessoas da Trindade e assim sucessivamente. Ela organiza, por isso que ela é sistemática. Ficou claro isso? Teologia bíblica, teologia sistemática. Tem a polêmica. O pessoal sempre pergunta, qual é mais importante? Evidentemente, a teologia bíblica, porque a teologia sistemática, ela depende da teologia bíblica, tá? É bom saber as duas? Definitivamente. Como que organiza, como que se pensa as doutrinas bíblicas de maneira organizada? É perfeito. Quando você está estudando de maneira organizada, você está usando ali um sistema, tá? Paráclitos, né, é outro nome que a gente dá para o Espírito Santo. E paráclito é engraçado, porque vem de duas palavras também do grego. Para, em grego, significa ao lado. Kletos, chamado. Então, o Espírito Santo é aquele que está chamado, foi chamado para estar ao lado. Por isso que Eugene Peterson, na sua Bíblia A Mensagem, traduz como presença consoladora. Porque o Espírito Santo tem essa função, que é ajudar e consolar. Lembram lá de João 14, que é o começo do discurso de despedida que vai até o 17? Jesus disse, vocês não vão ficar sozinhos, calma aí. Eu vou, no 16, vou enviar o outro Consolador. Essa expressão, o outro, significa o mesmo. Ou seja, Jesus intercedia pelos discípulos da mesma forma que o Espírito também intercede por nós, e diz Paulo, com gemidos inexprimíveis, tá? Então, só para que vocês tenham isso em mente. Às vezes a pessoa vai falar, vou estudar paracletologia, é a mesma coisa de pneumatologia. O que a pessoa está dizendo é, ela vai estudar a pessoa do Espírito Santo, tá? Então, dúvida até aqui? Claro, né? Então, vamos prosseguir aqui. O Gutierrez, ele faz uma citação que eu achei curiosa, interessante. Veja só. É curioso saber que pouco falamos ou refletimos sobre o Espírito Santo no dia a dia. Sabemos que Deus é, ao mesmo tempo, um e três. É Pai, Filho e Espírito Santo. Todavia, a vida cristã parece girar apenas em torno das pessoas do Pai e do Filho. A gente faz muita menção ao Pai, a gente faz muita menção ao Filho e às vezes acaba esquecendo que o Espírito também é Deus. Tá? Então, basta pegar um pouco da inologia evangélica, né? A gente percebe, e hoje muito menos, que as inologias não falam nem de Cristo nem de Deus, mas só de dar certo para mim, né? Você volta atrás um pouco nos hinos, né? Como dizia o A.W. Tozer, os hinos antigos diziam, tu és, tu és. Hoje os hinos dizem, eu sou, eu sou. Então assim, mas refletindo um pouco a respeito, a gente fala basicamente do Pai, a gente fala do Filho, mas às vezes a gente esquece do Espírito e do quão necessário ele é na vida do crente. Queridos, se você olhar um pouco a história do protestantismo na América do Norte, Estados Unidos e outros lugares lá, você percebe que berço de grandes avivamentos, avivamento em Topeka, avivamento em Los Angeles, na Rua Azusa e outros tantos movimentos que o Espírito Santo balançou, num momento de crise, não só de crise espiritual, mas de uma crise de moralidade dos líderes espirituais. Refletindo hoje, olhando para o Brasil com um pouco de senso crítico, parece haver também hoje uma crise avassaladora no meio da liderança evangélica, de um modo geral.
São muitos os escândalos, são muitos, e alguns são até cara de pau, de dizerem assim, não olhe para mim, olhe para Cristo. Cara de pau, a gente tem que olhar para você, se você está imitando a Cristo ou não. Paulo, olha o que Pedro diz, olha quando Pedro estava subindo às 9 horas para orar, com Tiago, tinha um homem que ficava pedindo esmola lá, aí Pedro diz assim, olhe para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Tomás de Aquino, Tomás de Aquino uma vez foi levado para ver toda a fortuna que Roma havia construído, que a igreja católica havia construído. Tomás de Aquino não é só um filósofo cristão. Tomás de Aquino é chamado pela igreja católica de doutor angélicos. E não é por acaso não, tá? O homem produziu coisa que até hoje a gente fica assim, como uma pessoa conseguia escrever com tanta profundidade e em tanta quantidade? E aí o Papa, não me recordo qual deles, disse, vês aí, Tomás, a igreja não pode dizer mais que não tem prata nem ouro. E aí Tomás dá uma risada e diz, mas nem pode dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Então, a gente precisa dessa centralidade. Porque assim, poder sem entendimento gera fanatismo. Gera esses espantalhos que a gente vê por aí, essas loucuras por aí. Né? Mas entendimento sem poder, a gente fica um crente cabeção, uma biblioteca ambulante, mas sem graça e sem o poder de Deus. Por isso é importante as duas coisas. Poder e entendimento, entendimento e poder. E as igrejas que só buscam entendimento estão ficando cada vez mais escassas, estão como o deserto, estão morrendo. Porque abraçaram uma teologia intelectualista que parece dominar Deus no discurso, e a gente não pode, irmãos. Deus é mais do que a teologia pode dizer. Tá? Então, o que estuda a pneumatologia, afinal de contas? Né? Ela ocupa-se, né? Tem um R ali. Ela ocupa-se em estudar e compreender a revelação a respeito do Espírito Santo. O que é isso? Quando você abre a sua Bíblia, lá no Bereshit é Gênesis. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Devarim significa, Davá em grego, em hebraico significa palavras. Então, os 5 livros, né, que a gente chama de Pentateuco, lá no Gênesis, no Bereshit, porque o texto de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, começa assim, Bereshit, e aí vai, que significa no princípio. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou sobre a face do abismo. É curioso que desde a primeira página, do capítulo 1 da Bíblia, o Espírito já está presente, agindo em toda a extensão do que a gente chama de Antigo Testamento. Bem, como que dá esse entendimento? Como que o Espírito trabalha ao longo desses 2 testamentos? Então, a pneumatologia, ela tem essa preocupação de estudar essa revelação que a Bíblia dá a respeito desse ser, que é o Espírito Santo, que é, em grego, gênero neutro. Nem é masculino, nem é feminino. Tá? Aí as pessoas questionam, mas por que tem uma doutrina? Né? Porque eu costumo dizer que a doutrina ela tem dois objetivos. Ou ela tem uma eficácia dupla. Primeiro, ela vai promulgar a verdade que defende, doutrina a respeito de Cristo. Ela diz que Cristo é tanto Deus quanto homem. Completamente Deus, completamente homem. Cristologia. Mas ela também se defende das mentiras que se promulgam a respeito dela. Por exemplo, o arianismo, que hoje é defendido pelas testemunhas de Jeová, que negam que Cristo seja Deus. Pelo menos ele não é Deus como o Pai é. Por isso a gente tem um credo, a gente tem uma doutrina que vai dizer, não, peraí, você está incorrendo num caminho equivocado. Então a doutrina ela tem esse lado
apologético, ou seja, de fazer uma defesa, tá? Então, por isso que a gente tem uma doutrina da pneumatologia. Ao longo da história cristã, alguns importantes teólogos, eu não estou falando de qualquer teólogo, tá? Produziram obras de peso acerca do assunto. Apenas para citar dois, Tertuliano e Basílio de Cesareia, que escreveu História Cristã, né? Esses dois teólogos aqui, eles escreveram obras muito boas e importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo. E aqui, um pouco de história para vocês. Um problema que a gente teve com essa doutrina é, qual era a preocupação dos pais da igreja, né? Agostinho, Tertuliano, os pais capadócios, Basílio e tantos outros nomes que a gente tem na teologia cristã. Eles estavam preocupados com a controvérsia cristológica. Como que a gente entende que Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo? Então, eles estavam nessa briga, especialmente com o gnosticismo e com o montanismo, que são dois movimentos heréticos a respeito da natureza de Cristo. Então, não se desenvolveu muito essa doutrina ao longo da era cristã. Por quê? Porque os teólogos estavam preocupados com outros problemas. Então, parece-me que os pais da igreja começaram a se preocupar de maneira mais incisiva com a pneumatologia apenas com o surgimento das heresias. Então, quando as heresias, para quem não sabe, heresia não é só um entendimento errado, tá, pessoal? Eu vou abrir um parêntese aqui rapidinho para a gente distinguir heresia de erro doutrinário. Por exemplo, o que é comum entre católicos, evangélicos e qualquer outro protestante? Cristo é Deus e homem. Isso é pacífico. Você vai ler os credos da Igreja Católica, você vai ver os credos da Igreja... Cristo é Deus e homem. Isso é um ponto pacífico. Dizer o contrário disso é uma heresia, porque fere uma verdade central da fé. Tá? Mas, por exemplo, batizar. Batismo por imersão ou por aspersão? Alguns vão dizer que é por imersão, outros vão dizer que é por aspersão. A Igreja Católica batiza por aspersão. A Igreja Evangélica, geralmente, por imersão. Tá, isso é um erro doutrinário ou não? Para quem defende o batismo por imersão, é um erro batizar por aspersão. Quem está do outro lado, os teólogos católicos, vão dizer que batizar por imersão é um erro. Então, veja, não é uma coisa muito fundamental. Ceiar. Quantas vezes a gente deve ceiar? Sei lá, o ano todo, o mês todo, enfim, tem que ceiar. A frequência, isso não importa. Então, isso cai na categoria secundária de discussão. Vocês percebem isso? A Bíblia manda ceiar. Vai cear no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo, ou vai passar todo domingo, ou como o pessoal da Igreja Católica faz. Todo final de missa tem uma ceia, enfim. Isso não muda nada, percebe? Não acrescenta nada, não faz nenhuma diferença. Por quê? Porque não afeta o que é fundamental da fé. Claro isso? A heresia afeta, o erro doutrinário não. Não necessariamente, tá? Porque às vezes a gente diverge em coisa que é secundária, né? Então, tem discussão que eu nem entro, que é aquele tipo de discussão que quer saber o sexo dos anjos. Ou se Adão tinha umbigo, já que ele é o primeiro homem. Então, é o tipo de discussão que não vale nem a pena entrar, tá? A doutrina do Espírito Santo desenvolveu-se de maneira lenta, como eu havia falado, e progressiva. Lenta porque não havia ainda, não tinha havido um despertamento para formular uma doutrina a respeito do Espírito Santo, porque não era o problema no momento. Se vocês estudarem um pouco a história do cristianismo, por exemplo, na reforma do século XVII, Calvino, Lutero, Zwinglio, Butzer e outros, não aparece uma preocupação com a doutrina do Espírito Santo. Nenhum desses reformadores do século XVI, porque não era um problema naquele momento para a igreja de então, para aqueles homens de então, tá? Então, a doutrina do Espírito Santo desenvolveu-se de maneira lenta e progressiva nos primeiros séculos da igreja cristã, até o concílio de Nicéia em
325, que condenou Ário. Quem era Ário? Aquele que dizia que o Espírito Santo era uma força, uma emanação de Deus, e não Deus. E que Jesus Cristo não tinha divindade. Então, nesse momento, os bispos de vários lugares, nessa época, a Igreja Ortodoxa do Ocidente, do Oriente, se juntam num concílio, vários homens eruditos aí em teologia se reúnem e condenam o arianismo como uma heresia. Né? Tem uma história engraçada, que é a história por trás da ideia do Papai Noel. Né? São Nicolau era um bispo, tá? Veja, o Papai Noel era crente, gente, tá? Ele existiu de fato. Ele era um crente católico, muito dedicado, que na época, mais ou menos aí, do dia 25 de dezembro, distribuía presentes para as crianças. E conta-se, isso é só uma história, ninguém sabe se é verdade ou não, que uma vez ele deu um tapa na cara de Ário, porque ele dizia, você é um herege, filho do diabo. Então, até mesmo o homem mais piedoso, como era São Nicolau, ficou irritado com a heresia dita por Ário. Então, assim, conta-se, né? Ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas o pessoal conta isso. Tá. Mas, afinal de contas, professor, qual é a importância da doutrina pneumatológica para a igreja odierna, ou para a igreja moderna? Para a igreja hoje, para mim e para você. Vamos falar a realidade. Primeiro, é de suma importância. Principalmente diante da presunçosa crença de que podemos entender a revelação de Deus apenas com a nossa mente e com a nossa razão. Queridos, olha só, a gente diz assim, quando alguém pergunta o que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. Tá certo? Tá. É toda a verdade? Não. Porque a gente não estuda Deus. Deus não é um objeto que a gente coloca na mesa para estudar. O que a teologia estuda é a revelação que Deus deu de si mesmo. Porque se Deus não se revelar, ninguém pode entender absolutamente nada. Tá? Então, não podemos cair nesse erro, que é um pouco o erro que descambou a teologia, especialmente a teologia alemã, caindo naquilo que a gente chama de teologia liberal, que é uma teologia mais intelectualizada, que é uma teologia fortemente influenciada pela filosofia de um cara chamado Friedrich Schleiermacher, que é o pai da teologia liberal. Tá? Então, eu queria ler esse texto com vocês, porque a gente às vezes esquece, a gente acha que o Espírito Santo é só para deixar a crente arrepiado e com o cabelo de pé rodando na igreja. Não. Isso acontece aí por puro emocionalismo, tá? Então você está dizendo que não há emoção quando a gente adora a Deus? Claro que há. Mas essas loucuras que a gente vê por aí, tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com carnalidade. Tem uns que dão até tapa na cara do outro. Fui uma vez numa vigília, para nunca mais, é por isso que eu tenho um medo de pregar em vigília, porque acontece cada coisa em algumas vigílias, que a gente fica assim, impressionado como é loucura. O camarada fazendo aquele aviãozinho, e eu estou fazendo uma crítica ao movimento que eu defendo, que é o pentecostalismo mesmo, tá, irmão? Então, deixando bem claro para quem está me ouvindo aí, fazendo um aviãozinho, e acho que a pessoa não viu, ele deu um tapa na cara do outro assim, e pronto, acabou o culto ali. Mas foi um tapa ungido que a pessoa ficou com tanta raiva que queria dar um pau no cara. Então, assim, me convença que isso é espírito, irmão. Outra crítica que eu faço ao meu movimento, isso está claro, tá? Eu faço isso e falo isso nas igrejas que eu vou, tá? Sem medo nenhum. De uma linguagem de gueto que os evangélicos pentecostais muitas vezes usam, que é reteté. Onde está isso na Bíblia, irmão? Vou pular no poder. Aí uma vez eu pedi um texto para a pessoa, mas aqui, irmão, tá? E os profetas pulavam. Eu falei, meu irmão, quem está pulando aí são os profetas de Baal. Baal é um diabo, é um demônio. Você precisa ler mais o Antigo Testamento, queridão. Suas fontes estão equivocadas. Quando o Espírito Santo vem, capacita a contrição, a choro, mas principalmente mudança de vida e de caráter.
Se era mentiroso, para. Se era mau pagador, passa a ser um bom pagador. Se dava mau testemunho, passa a dar bom testemunho. Bom, o Espírito vem para mudar essa carcaça feia aí mesmo. E às vezes o Espírito Santo até melhora algumas pessoas. É feio, quando vira crente fica um pouquinho mais bonito. Porque o Espírito alegre formoseia o rosto. É assim ou não? E vai melhorar mais a carcaça. Depois que a gente trocar de corpo, vai ser assim, nem Renew quer, vai chegar perto, sabe? Sim. Exato. Perfeito. Tem umas unções estranhas por aí que não liberta nem aquele que diz que tem. é, Que tem umas coisas estranhas por aí, irmão. Então, assim, lembrar que quando o Espírito vem e nos liberta para uma realidade nova, que é a realidade no Espírito. A gente anda no Espírito. Essa preposição é importantíssima no texto grego. Não só porque não só porque é uma questão gramatical, mas é porque agora a nossa realidade não é vivida mais na nossa carne. Embora estejamos com o mesmo corpo, é a realidade do Espírito agindo em nós que nos convence. Olha que coisa engraçada. Uma vez eu fui líder de jovens, sabe? E jovem dá trabalho, irmão. Eu já fui jovem também, já liderei e fui liderado. E uma vez um jovem me procurou. Ele estava enfrentando uma situação bem complicada, que é típica de jovem, e ele chegou para mim assim: Henrique, eu acho que eu perdi o Espírito Santo. E eu falei: perdeu aonde, irmão? Aí eu falei: por quê? Né? Eu fiz a pergunta: por quê? Porque assim, rapaz, eu hoje acordei assim, olhando para a minha vida, pecado, tenho vivido distante de Deus. Eu falei assim: você acabou de me dar uma prova de que o Espírito continua aí. Porque ele está lembrando você que essa vida que você está vivendo não é a vida que Deus quer para a tua vida, queridão. Ele continua te convencendo de que o que você está fazendo é errado, é pecado. Se tu tivesse perdido isso aí, ele não ia te convencer, não. Você estaria vivendo assim, sabe, à la volonté, como se diz em francês, à vontade. Então, assim, ele está dizendo para você: muda de vida, santo. Então, ele tem essa função, sabe, de bater, sabe, ele chega na consciência do ser humano e dá uma chacoalhada e diz assim: epa, peraí, está errado, irmão. Você está indo para um caminho aí equivocado. Você está vestindo a camisa do adversário, está jogando num outro time. Então, assim, para você deixar de ser bola murcha, para usar a metáfora do futebol, vem para o time de Jesus que você só ganha. Então, o Espírito tem essa capacidade, é ele que faz essa movimentação, tá? Quando a gente entende o papel e a centralidade do Espírito Santo na vida cristã, a gente passa a experimentar plenitude e regozijo na alma, irmãos. Mesmo nos dias ruins. Aquele dia que a gente acorda com o peso do mundo sobre os ombros. Que a gente começa a considerar se vale a pena mesmo ser crente honesto. Porque parece que para todo mundo que é desonesto e que está fazendo coisa errada, a vida está dando muito mais certo. É o drama de Asaf. Já leram o Salmo 70? Asaf começa a olhar assim:
André, olhar para todo mundo, rapaz, na casa do crente tem churrasco, eles estão bem, não tem conta, nem dor de cabeça eles sentem. Eu todo dia estou com dor de cabeça, estou com um monte de boletos, os boletos só chegam, a coisa não vai para frente. Todo projeto que eu começo dá errado, parece que ser ímpio é melhor. Asaf tem essas questões. Aí, um dia, diz Asaf, eu entrei no templo, orei a Deus e percebi que o fim deles é mau. Então me alegrei, porque entendi que o meu fim é prosperidade, estar junto com o Senhor. Como dizia Charles Spurgeon, hoje o mundo está bebendo o vinho, só que o verdadeiro vinho, o vinho da alegria, Deus reservou para a sua igreja naquele grande dia. O mundo experimentará o vinho da ira, mas a igreja o vinho com o Cordeiro de Deus. O mundo passa, lembra João, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hernandes Dias Lopes, num livro chamado Batismo com Fogo, publicado pela editora Betânia, ele diz: a vontade de Deus é derramar o seu Espírito sobre a igreja. E encher essa igreja. O Espírito pode, repetir aqui, reaquecer uma igreja que está fria e reacender a chama do seu primeiro amor. Só o Espírito é capaz de fazer isso, de desburocratizar uma igreja que se institucionalizou de tal forma que ela está mais preocupada com a aparência do que a sua essência, em ser do que em realmente ter a plenitude de Deus. Quando chega nesse nível, como chega no... Sabe a igreja de Laodiceia? É a igreja onde a teologia da prosperidade deu certo, mas perdeu o que é mais essencial, o Espírito de Deus. Nem é quente, nem é fria. Está ali no meio termo. Jogando nos dois times. No do adversário e do de Deus. E assim, Deus não aceita rivais. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem muro aí, sabe? Ou você joga aqui desse lado ou você joga do lado de lá. O chamado de Deus é que a gente venha, aprenda com Ele, é enviado. E ao ser enviado, o Espírito Santo, que nos capacita para a missão, nos enche de plenitude e graça. Só que tem gente que está tão preocupado com coisa que Deus não tem a menor preocupação, que perde tanto tempo com coisa que não tem importância nenhuma. A gente precisa dar a devida importância para aquilo que Deus dá importância, irmão. E parar de ficar procurando picuinhas em coisas que Deus não está nem aí. Então a gente precisa desse fogo para entender. Porque o fogo não só purifica, mas o fogo também nos mostra a direção. Na escuridão que o mundo vive, uma igreja acesa pelo Espírito Santo fará a diferença totalmente. Podemos dizer com razoável certeza que a vida do cristão é, por um lado, vida em Cristo, e por outro, vida segundo o Espírito. O apóstolo São Paulo tinha tanta convicção a respeito dessa simbiose, que nós não estamos, que ele disse, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, mas da lei do Espírito. Não estamos mais debaixo de ritos, de tem que observar a lua nova, se pode comer legumes, se pode comer picanha, tem que ser churrasco, mas tem que observar o sábado, começa quando o sábado? Na sexta às 6 horas, ou enfim, não estamos mais debaixo, isso é exumação, isso já passou, estamos debaixo de uma outra lei, e é a lei do Espírito. E se estamos em Cristo, diz Paulo no começo do capítulo 8 de Romanos, não há condenação. Porque não estamos mais debaixo da lei mosaica, que é morte. Quando Paulo fala sobre a letra, que a letra mata, tem gente que acha que é a teologia ali, tá? Não é não, irmão. Letra ali é grama. Grama é a palavra que deriva gramática, mas ali é uma referência à lei de Moisés. Por que a lei mata? Porque ninguém consegue viver segundo a lei. Porque se você tropeçar em um ponto, você tropeçou em toda a lei. Então, segundo a lei, ninguém pode viver. Porque é a lei que condena e diz, você é um pecador. Mas Cristo cumpriu a lei
e creditou na minha e na sua vida o débito, o crédito de ter vencido o pecado, de ter vencido, e agora ele estabeleceu uma nova lei, que é a lei do Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. Então, de outra forma, não podemos acreditar na conta do Espírito Santo. Tá? Tem que fazer uma revisãozinha aí, porque digitando rápido a gente acaba não fazendo isso. Vamos dizer. Eu tenho, só abrir um parêntese rapidão aqui. Eu entregava meus trabalhos lá na faculdade, e o professor disse assim, você escreve muito bem, mas você tem um vício. Já é o quarto trabalho que eu tenho que ficar corrigindo palavra aqui. Você não faz a leitura? Não, depois que eu escrevo, eu entrego, tá tudo certo. Então, esse mau hábito eu continuo cometendo. Então, de outra forma, não podemos acreditar na conta do Espírito nenhum excesso que supostamente tem surgido em muitos lugares evangélicos por aí. Não sei se eu citei aqui numa igreja que não é uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, e o neopentecostalismo e o pentecostalismo estão tão longe quanto Brasília está de Oiapoque. Tá? Que o camarada pega um copo de água, vocês podem depois chegar em casa se tiverem estômago, enche a boca de água, chama o povo para ungir os irmãos cuspindo nas pessoas. E alguns assim, abrem até a boca. E chamam isso de batismo no Espírito. Chamam isso de cuspe santo. Pode chamar qualquer coisa. Nojeira santa, cuspe. Só que por que acontece isso, irmãos? Porque muitas vezes algumas pessoas esquecem que tudo o que elas precisam é isso, a Bíblia. Para que não se submetam a certos julgos de certos pastores que estão por aí, mentindo em nome de Deus. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. E tem muitos crentes que estão debaixo de jugo de gente assim, porque não quer a verdade. Jesus diz, só eu que posso libertar você. E é a verdade que te liberta. Volte para a Bíblia, peça a Deus que te dê instrução, orientação, porque o Espírito quer encher você da graça e da plenitude. Só que eu queria encerrar com esse lembrete, queridos. Não devemos, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não extinguir o Espírito Santo de nossas igrejas. Tem celebrações, eu vou tocar aqui algumas liturgias, digo com todo respeito, tão engessada que o camarada que está celebrando, se pudesse controlar absolutamente tudo e até o modo como o Espírito Santo age, ele faria isso. Uma vez eu estava no ICC, acho que no Instituto João Calmon, no pavilhão bem distante lá da UNB, perto do Instituto de Relações Internacionais. E um grupo de jovens reformados estavam conversando lá, né? Tinha eu de pentecostal e mais um amigo que estava fazendo mestrado. E aí a discussão era se pode ou não bater palma no culto, né? E aí eu, lá pela Santa, falei, o que você acha? Eu falei assim, rapaz, eu sou de uma igreja que a gente bate palma até para dizer assim, vem. Eu não vou discutir isso. Há milhares de formas de a gente celebrar a Deus. E a palma, o hino, a dança. Bom, se você fosse num culto judaico, você ia ficar maluco. Você já viu como um judeu celebra um culto? Já foi num culto na África? A gente recebeu um missionário na igreja que eu fazia parte, e ele trouxe o vídeo de como que é um culto. Assim, demora 7 horas, tá? Um culto. E os irmãos não cessam de adorar a Deus, celebrar a Deus, 2 horas o pastor pregando. E você aí incomodado com um sermão de 30 minutos, né? Então, assim, queridos, a gente precisa
tomar esse cuidado de não ser um extintor do Espírito Santo. E eu lembro agora, o teólogo alemão Karl Rahner, ele diz uma coisa interessante. Todos devemos nos preocupar com a possibilidade de sermos nós os exterminadores do Espírito, extinguindo pela presunção de sabermos tudo melhor, pela inércia de nosso coração, pela covardia, pela obstinação com que resistimos aos impulsos novos que surgem prementes na igreja. E aí eu lembro de Paulo, 1 Tessalonicenses 5:8. Não apaguem o Espírito. Noutra tradução, não extingam o Espírito. A gente precisa entender que Deus quer fazer o que Ele quiser, porque a igreja é dele. Você tem que entender que a igreja não é sua. Aí alguns crentes são tão presunçosos que dizem assim, eu não gostei no culto. O culto não é para tu. O culto é para Deus, é Ele que tem que ser adorado, Ele que tem que ser glorificado, a Ele que prestamos culto, e às vezes quando a gente não consegue expressar alegria, só choro, Deus recebe a nossa adoração, porque é Ele que recebe o culto. Amém ou não, irmãos? Vou citar esse credo de Atanásio aí que eu gosto muito. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois, senão um só Pai e não três pais. Um só Filho e não três filhos. Um só Espírito e não três Espíritos Santos. E nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Mesmo que você não tenha entendido nada, diga amém. Isso é santo. Deus deseja, querido, que todo crente seja cheio do Espírito Santo, a fim de testemunhar com poder e eficácia. Mais do que isso, o Espírito Santo é, na linguagem paulina, o penhor da nossa salvação. Ou seja, o primeiro pagamento. A transação já começou. Ele é o penhor, o primeiro pagamento. Jesus vai operacionalizar essa compra totalmente quando a gente estiver com Ele. Ele nos deu a garantia. O Espírito Santo é a garantia. Ó, eu vou, mas eu vou voltar. Deixo com vocês uma garantia de que eu não estou soltando palavras ao léu. Ele é essa nossa garantia, Ele é o penhor da nossa salvação. Craig Keener diz, Pentecostes caracteriza a igreja de Lucas como um povo profético, um povo capacitado pelo Espírito de Deus para testemunhar. O Espírito Santo, mais do que uma teoria, é uma realidade a respeito da qual a igreja de Cristo não pode fugir. Amém, querido? E não se trata de arrepio, trata-se da plenitude da vida de um crente. Porque tem momentos na nossa vida que só o Espírito Santo para fazer a gente voltar a ter vida e a respirar com graça e com poder. Então que esse sopro do Espírito, que essa graça que torna o crente mais fraco, o mais forte, e o mais desorientado, venha sobre nós no ano de 2024, e a gente veja a mão de Deus trabalhar ao nosso favor, não só enchendo a nossa igreja, mas enchendo a igreja de Deus. Não só enchendo de pessoas, mas enchendo as pessoas. Amém, queridos? Então é isso.